Estamos lá. Estamos lá, viu? Aqui. Será o prédio das suas sobre a taça de ouro pode se separar. Falamos sempre próximo e o mais alto possível. Atitude popular, música de qualidade e jornalismo de verdade. Democracia pra valer, só com a participação de você. Democracia no Ar, um programa do Movimento Democracia Participativa, de segunda a sexta às 10 da manhã, com reprise às 5 da tarde e 10 da noite. A apresentação e produção de Márcio Rodrigues, participações especiais de Antônio Carlos e Souza Júnior, aqui na Atitude Popular, onde você escuta música de qualidade e jornalismo de verdade. Dia 28 de abril, o Brasil vai parar. Depois de congelar os gastos sociais e aprovar a terceirização sem limites, o ilegítimo governo Temer quer acabar com sua aposentadoria e seus direitos trabalhistas. Não permita que isso aconteça. Ou paramos o Brasil em protesto contra essas medidas, ou Temer acaba com o Brasil. Participe da greve geral dia 28 de abril. Fora Temer! Diretas já! Apoio Web Rádio Atitude Popular. Música de qualidade e jornalismo de verdade. Olá, bom dia! 10 horas 2 minutos. Está começando a partir de agora até 11 da manhã uma nova edição do programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310, Canudos FM 104,9 de Boa Viagem, essa aí no decorrer da sua programação local. Ainda Web Rádio Fetrace e também estamos ao vivo. Alô você do Facebook, através da página Democracia Participativa. Apresentação e produção do programa, Márcio Rodrigues. Abertura, técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural Fetrace, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados e ainda Sintaf. 10 horas 3 minutos, tudo pronto? Então vamos dar início a uma nova edição do programa Democracia no Ar, até 11, a partir de agora, no comando dele, Márcio Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, amigos ouvintes. Obrigado pela audiência. Estamos começando mais uma edição do programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da Fetrace, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Show Advogados Associados. Além da Atitude Popular, estamos entrando no ar em rede com as emissoras Web Rádio Fetrace, Liberdade AM de Boa Viagem e também na Canudos FM ao longo de sua programação normal, por ser uma emissora comunitária. Obrigado, Jonathan Neto. Também estamos no ar agora, ao vivo e a cores, com imagens aqui pela página Movimento Democracia Participativa no Facebook. Esse que é o programa Democracia no Ar, um espaço dedicado a dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos, as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora... Democracia no Ar! Na edição de hoje vamos receber o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, Odilo Almeida. Bom dia, Odilo. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes.
Ele é formado em arquitetura e urbanismo pela UFC, é especializado em planejamento e gestão ambiental pela UES e é membro de 2 conselhos importantes, né? O Conselho de Meio Ambiente do Ceará, o COEMA, e membro do Conselho das Cidades do Ceará, o CONCIDADES. Hoje, em que se comemora o dia de aniversário, né, da cidade de Fortaleza, ele vem aqui para falar, como especialista da área, falar sobre cidades e os desafios dos arquitetos para pensar um modelo que privilegie a vida, né? Entre as temáticas que nós vamos tratar está justamente a Carta de Quito, né, onde se realizou em 2016 um encontro mundial organizado pela ONU, onde justamente isso foi abordado, né, a questão de a cidade começar a ser pensada a partir do cidadão. É isso, Edil? A cidade inclusiva. Obrigado, Márcio, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Nesse dia que Fortaleza completa 291 anos, né, que a nossa profissão, a profissão do arquiteto urbanista, ela se volta para os desafios do presente, né, sabendo que nós, em 1900, nós tínhamos uma cidade que tinha apenas 50 mil habitantes, que em 1950, Fortaleza estava com aproximadamente 200 mil habitantes e chegamos ao século XXI com 2,5 milhões de habitantes. Saltamos, criamos 50 cidades em uma só durante um século. Ou seja, é algo inimaginável há um século atrás. Absolutamente inimaginável. Esse fenômeno que aconteceu com Fortaleza, aconteceu também com uma enorme quantidade de cidades pelo mundo afora, principalmente cidades de terceiro mundo, porque a falta de políticas de fixação das pessoas no campo, a fixação das pessoas nas pequenas cidades, provocou enormes contingentes migratórios, né? E nós saímos de um mundo rural no início do século XX e passamos para um mundo, hoje o mundo todo ele tem mais de 50% da população mundial é urbana e um pouco menos de 50% é rural ainda. E no Brasil, a urbanização atinge uma situação extremamente desproporcional, com mais de 85% das pessoas morando na rede de cerca de 5.600 cidades que existe no Brasil. O Brasil hoje é um país urbano, né? Então, discutir as questões urbanas, discutir qualidade de vida urbana, é hoje discutir qualidade de vida humana no Brasil. Vamos tentar aprofundar isso da seguinte maneira, né? Nós temos muitas cidades com um certo desequilíbrio em relação às pessoas que nelas vivem, né? Principalmente as cidades com um determinado número de habitantes, onde se tornou caótico, né? Administrar ambientes assim tão díspares, né? tão diferentes, né? Determinadas regiões completamente urbanizadas, civilizadas, com segurança, com coleta de esgoto, com fornecimento de água, e outras onde pouca coisa, né, nesse sentido a gente consegue ver como um serviço prestado ao cidadão. Como que se posiciona o Conselho, tanto em termos estaduais como em âmbito federal? Você participa também, né, do Instituto de Arquitetura, sou membro do Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil e nível federal, né? E participo também do colegiado de presidentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Bem, Márcio, a nossa posição tem sido muito contundente, no sentido de que é necessário acabar com o apartheid social urbano que existe no Brasil, nas grandes cidades brasileiras. Especialmente... Vamos tentar usar Fortaleza. Fortaleza é um grande exemplo disso. Nós temos Meireles, nós temos Aldeota. Nós temos mais ou menos um terço da população vivendo, tendo acesso a um urbanismo de qualidade, né? A uma situação de limpeza urbana, arborização urbana, vias pavimentadas, oferta de serviços urbanos como transporte, escola, saúde. Temos 2/3 da população, ou um pouco mais de 2/3 da população, vivendo enormes problemas nessa área, sem
arborização urbana, sem limpeza urbana adequada, sem serviços urbanos adequados, morando muito longe do local de trabalho, morando muito longe do local de estudo, porque a cidade ela tem sido vítima da falta de planejamento. Se nós saltamos 50 vezes o contingente de população e podemos culpar esse crescimento exagerado, que era impossível planejar com esse crescimento exagerado, né? Pode até alguém encontrar desculpa nesse sentido, que não é uma desculpa plausível. A partir de agora nós não temos mais essa desculpa. Por quê? Porque as cidades não vão crescer mais de forma tão acentuada. Então, a realidade de problemas que nós temos hoje, se enfrentadas de forma eficiente, como não vai haver mais um crescimento tão grande, está havendo um aumento de renda das pessoas, um aumento gradual ao longo das décadas. Estável, né? Pelo menos. Pelo menos estava, né? A gente não sabe se isso vai continuar ou não. Né? É verdade. Nós temos condição de hoje estabelecer o planejamento como fazem as cidades mais antigas que já venceram essa situação, que já sabem, por exemplo, qual o seu déficit habitacional e como vai vencer esse déficit habitacional. Fortaleza sabe qual é o déficit habitacional, quantas pessoas sem casa tem, mas não tem uma estratégia de como... Você tem esse número? Eu não tenho esse número de cor agora, porque... Mas é algo significativo. É muito significativo. Percentualmente, você sabe alguma coisa? Lembra? Deveria ter me preparado para o debate, mas eu não vou arriscar e errar. O Fortaleza acabou de organizar o plano, há 2 anos, o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, do qual eu participei, mas não tenho esses números agora frescos na cabeça para dizer. Inclusive, escrevi um artigo sobre esse tema há pouco tempo, mas não quero arriscar errar. O fato é o seguinte, é que nós temos mais de 600 favelas em Fortaleza, né? Nós temos uma cidade, como eu falei, apartada socialmente, do ponto de vista da segregação do espaço urbano, enquanto você vê em várias cidades do mundo a população de baixa renda convive com a população de alta renda em bairros permeados pelo múltiplo uso, né? Uhum. Em Fortaleza você vê, e nas cidades brasileiras você vê claramente bairro de rico, bairro de pobre, bairro central, bairro de periferia. Né? A gente tem muitos vazios urbanos aqui em Fortaleza? Os vazios urbanos estão diminuindo muito, principalmente nas últimas 2 décadas. Mas os vazios urbanos ainda existem, né? na região aqui do Papicu, do Edson Queiroz, né? Existem latifúndios urbanos ainda. Ali próximo do aeroporto, né? Nas imediações do aeroporto. Tancredo Neves. Mas tem diminuído muito por conta do Itaperi mesmo, né? Itaperi, desse acelerado processo de urbanização. Uhum. Agora, Esse último crescimento ele tem sido melhor planejado pelos administradores municipais? Infelizmente não. Nós temos, o que nós temos é que as opções, quem tem feito a cidade tem sido os agentes privados. O poder público, ele não consegue... Ele não deveria orientar o poder público? Ou pelo menos ter um diálogo melhor com esses agentes privados? O poder público pela legislação, pela Constituição brasileira, ele tem a obrigação de aplicar um repertório de soluções estimulando a iniciativa privada, mas direcionando para o interesse público, os investimentos direcionados para o interesse público. Você pega cidades que se planejam, ela já sabe, por exemplo, qual o contingente de população que vai ser acrescido, por exemplo, nos próximos 20 anos, já tem a previsão no território, quais são os novos bairros que serão construídos, que tipo de habitação será implementada, se é habitação consociada com demais atividades urbanas. Você tem o crescimento da infraestrutura de transporte, equivalente, da oferta de serviços urbanos como escola, saúde, segurança. Isso tudo deveria estar dentro de um planejamento. O que aconteceu com Fortaleza é que durante algumas gestões atrás, no governo de Juraci Magalhães, foi extinto o Instituto de Planejamento do município, foi transformado numa coordenadoria pertencente a uma secretaria e, graças a um movimento da sociedade civil, muita pressão que nós fizemos durante o governo da Luiziane Lins, foi recriado o Instituto de Planejamento. A Cris Sena era o presidente da Assembleia Legislativa e, no momento substituindo a prefeita, inclusive, assinou a criação...
seguinte à gestão do Roberto Cláudio, ele começou a ser implementado e hoje ele está sob o comando do engenheiro civil Adolfo Santana, que está promovendo um planejamento de longo prazo agora. É a chamada Fortaleza. Projeto Fortaleza 2040. Agora, o que a gente observa é que o planejamento não é para 2040, é para ontem, né? É necessário um conjunto de ações de envolvimento da sociedade. O que a Conferência Habitat 3 da ONU pregou, a terceira conferência de habitação e urbanismo sustentável da ONU prega, é que o planejamento urbano seja participativo. Você tem que integrar as pessoas no planejamento urbano. Para elas poderem ter uma identidade com aquilo que está sendo planejado. Para elas se identificar com aquilo e... Eu queria fazer uma colocação, porque assim, eu não sei se foi de autoria dele, mas eu ouvi ele dizendo isso, Jaime Lerner, que é um urbanista reconhecido, né, brasileiro, reconhecido internacionalmente. Politicamente tem muita discordância com aquilo que ele fez enquanto governante, mas ele falava que a cidade precisava ter não um centro, mas vários centros, né? Ou seja, os serviços da cidade, a cidade se espalhando em vários centros para que as pessoas pudessem morar próximos de onde tinham tudo aquilo que precisassem, né? Serviços públicos, serviços privados, entretenimento, estudo, moradia, ou seja, é possível, né, a partir disso que preconiza a própria Conferência da ONU, a gente pensar cidades nesse sentido? É possível, é necessário e é hoje a corrente de pensamento dominante entre os especialistas em cidades, entre os arquitetos e urbanistas, de que a cidade ela tem que ser polinucleada. Ela tem que ser o projeto vitorioso que o prefeito Haddad plantou em São Paulo, que o cinturão de expansão urbana, ele se dá em cima de criação de centros, de centralidades urbanas. O projeto Fortaleza 2040 também trabalha nessa mesma linha, na criação de uma série de centralidades. Essas centralidades seriam demarcadas pela possibilidade de você elevar a altura dos prédios, a tentativa de trazer grandes vias e meios de transportes para essas áreas, e também a possibilidade de você utilizar o pavimento térreo como para atividade de comércio e serviço, que faz com que também o múltiplo uso do edifício você possa morar e trabalhar na mesma região. E essas regiões que são dotadas de infraestrutura urbana, elas têm vida de pessoas andando nas ruas e convivendo, tanto durante o dia quanto durante a noite. Evitar a situação como nós temos no centro de Fortaleza, um centro que só tem vida diurna e à noite é um local perigoso, abandonado, e onde se concentram enormes investimentos em infraestrutura feito ao longo de gerações. Né? Então, essa linha de... O centro de Fortaleza é um centro morto, né? À noite é um centro morto. Em determinado período, ali a partir das 17, 18 horas, dependendo do local que você está trafegando no centro da cidade, você não sente muita segurança. Diferentemente, por exemplo, de uma série de outras cidades, você anda no Rio de Janeiro, uma região do Rio de Janeiro, você anda em cidades fora do Brasil, como Buenos Aires, Lisboa, Madrid, onde as pessoas moram a partir do segundo, terceiro pavimento e trabalham, né, e têm uma vida de comércio e serviços, à noite restaurantes, bares, locais de entretenimento, que faz com que diminua o trajeto, diminua as distâncias. Fortaleza, infelizmente, o modelo de habitação que se implantou é um modelo em que você não precisa comprar um pão, você desce até o subsolo do seu apartamento, pega o teu carro, anda 3, 4 quadras de carro, aí vai até a padaria comprar o pão, depois volta e utilizando o carro. Se a gente tivesse uma legislação que induzisse de forma mais forte a que os pavimentos térreos dos prédios fossem utilizados para comércio e serviço, essa quantidade de carros que estaria trafegando, sem necessidade, seria diminuída. Né? E aproximar o trabalho e a escola do local de moradia
também é fundamental. Agora, isso só é possível fazer, Márcio, se o poder público adotar o planejamento de longo prazo como uma missão e envolver a sociedade para que os conselhos de desenvolvimento urbano, essa é a nossa luta agora, para que a prefeitura instale o Conselho de Desenvolvimento Urbano, porque os mandatos eles são de 4 anos, mas o planejamento urbano ele não se concretiza em 4 anos. É muito difícil, né? Você mudar uma cidade em 4 anos. Não é impossível. Em 4 anos você muitas vezes só faz o debate, as diretrizes. No ano seguinte você elabora os projetos, no mandato seguinte você elabora os projetos. No mandato seguinte você vai executando os projetos, digamos... Que foram planejados 7, 8 anos atrás. Os projetos que são estruturantes. Aliás, e a partir dos projetos estruturantes virão os projetos periféricos. E aí o poder público vai desenhando a cidade para o interesse público. Né? Ouvindo o debate que acontecia no Congresso Nacional, por força de uma audiência pública no Senado Federal, eu acabei ouvindo um senador, desculpa, eu não me recordo o nome do senador, mas o importante foi o que ele disse, né? Que em determinados países você tem um tempo, né, entre pensar determinada obra e entregar essa obra para a população, que é dividido da seguinte maneira, né? O planejamento, ele demora, às vezes, 2/3 do tempo, e a execução, 1/3 ou menos, 25% do tempo. Aqui no Brasil, não. Você planeja e licita em 20% do tempo, e a execução demora 80% do tempo. Ou seja, aqui no Brasil, ou é muito mal planejado, ou é muito desejo de fazer com que os recursos públicos sejam muito gastos, ou mal gastos, ou investidos de maneira equivocada. Você tem concordância? Ou que tipo de análise você pode fazer a partir da colocação desse senador? Eu acho a colocação absolutamente correta. E, inclusive, nós... Agora me lembrei, é o Japão que ele falou, que no Japão as pessoas passam 2, 3, 4, 5 anos planejando e executam em 1, no máximo 2 anos. O aeroporto de Kansai, no Japão, foi um exemplo concreto disso aí, né? Ele foi planejado o dobro do tempo da execução da obra. O que acontece no Brasil é que quando o mandatário é eleito, ele tem urgência em executar obras no período em que ele está, do período do seu mandato. E aí a gente começa a dialogar com uma certa operação policial da justiça, né? Sim. Que é a Operação Lava Jato. Com certeza. E aí eu tenho uma leitura aqui para fazer, para que a gente possa analisar na sequência. Odilo, se você me permitir, me der licença, eu queria falar o seguinte, né? Corrupção sistêmica tem mais de 30 anos, diz Emílio Odebrecht. Emílio Odebrecht, patriarca do grupo empresarial que leva o seu nome, afirmou em delação premiada que os esquemas de corrupção investigados ocorrem, abre aspas, há 30 anos, fecha aspas, que era uma, abre aspas, coisa normal, fecha aspas, alimentada pela ânsia dos partidos em arrecadar recursos para bancar os políticos. Aí o texto, a fala dele é a seguinte: o que nós temos no Brasil não é um negócio de 5, 10 anos. Estamos falando de 30 anos atrás. Então, tudo o que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos. Eles brigavam, era por cargos? Não. Era por orçamentos bons. Ali os partidos colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. Há 30 anos que se faz isso. E essas informações não foram colhidas por nenhum site do PT, nem nada, né? Elas fazem parte de uma reportagem, de uma entrevista concedida pelo Emílio Odebrecht à Renata Maris, do jornal O Globo, né? Em outra delação, o ex-presidente da Odebrecht, Pedro Augusto Ribeiro Noves, revelou as irregularidades praticadas pelo grupo nas décadas de 80 e 90, durante a gestão de Brizola, Maluf, Álvaro Dias, Marcelo Miranda, Orestes Quércia, Luiz Antônio Fleury e Esperidião Amin.
né? Lembrando que Esperidião Amin, Álvaro Dias, Maluf, são todos deputados ou senadores pela República que estão no Congresso Nacional. Ou seja, né, são pessoas que têm essa experiência. Emílio Odebrecht, em seu depoimento, afirmou que, mesmo distante do dia a dia da empresa, não conseguiu transferir para o filho, Marcelo, relacionamentos importantes com 4 pessoas. Antônio Carlos Magalhães, falecido, então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o presidente de Angola, José Eduardo Santos, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O delator disse que procurava influenciar autoridades importantes em um dos vídeos da delação prestada a procuradores da República no âmbito da Operação Lava Jato. Ou seja, nós estamos falando aqui de um exemplo que você está citando, juntamente com uma coisa que está acontecendo em termos da República Brasileira. Com certeza. Eu diria, Márcio, que a falta de planejamento ela está diretamente ligada aos processos de corrupção. Como é que é feita uma obra, do ponto de vista técnico? Como é feita a recomendação? Você elabora o projeto completo e detalhado, o orçamento completo e detalhado, e a partir disso aí você abre um processo de licitação. E no Brasil nós estamos caminhando para trás. Isso, o mundo civilizado faz isso há 50, 60 anos. Como é que estamos fazendo no Brasil? No Brasil, até o governo anterior, você aprovava uma obra, você entrava numa licitação com o chamado projeto básico, que é um projeto incompleto. O projeto não traz o detalhamento completo da obra. As licitações se tornam nebulosas, porque, dependendo do combinemos que o licitante tenha com a autoridade pública, depois de vencida a licitação, é feito o projeto executivo, o projeto detalhado, o projeto completo, e a partir do projeto completo são feitos os aditivos que o projeto completo assim o determinarem. Então, essa relação, ela tem sido extremamente perniciosa, só que piorou. Agora, o governo Temer, e inclusive, aqui eu quero fazer a crítica também, que setores do governo anterior, do governo da presidenta Dilma, também estavam defendendo essa ideia, que agora foi aprovada um regime chamado regime diferenciado de contratação. O que que foi aquele que foi utilizado na Copa do Mundo? Que é um regime, digamos assim, que poderia ser utilizado para situações de emergência, de calamidade pública. Como é o caso, por exemplo, daquelas... de falta de água, de uma adutora, ou de muita água, como aconteceu, por exemplo, na região serrana. Ou de um terremoto, né? Ou um tsunami. Um regime diferenciado de contratação para atender situações emergenciais. E foi entendido que a legislação brasileira poderia atrapalhar o andamento das obras da Copa, criou-se o regime diferenciado de contratação para as obras da Copa, inicialmente foi para atender questões ligadas a escolas e presídios, mas agora, esse governo, ampliou o regime diferenciado de contratação para todas as áreas. Ou seja, o poder público não precisa mais ter um projeto sequer incompleto para executar a obra. Ele apenas apresenta um conjunto geral de intenções, de diretrizes gerais, e os licitantes entram, cada um com a sua solução de projeto para a obra e com seu preço para a obra. Ou seja, o contratante, que é o poder público, que somos nós, não definimos claramente que produto nós queremos comprar. Nós, através do Estado brasileiro, dizemos as linhas gerais do produto que eu quero, e cada licitante é que vai elaborar o projeto, elaborar o orçamento e executar a obra. Ou seja, são meios que tendem a ampliar a corrupção, a criar mais instrumentos de elaboração de aditivos, de camuflar soluções e também de apresentar soluções menos duráveis, menos efetivas, deixando claro uma má utilização dos recursos públicos. Então, a Lava Jato, de certa maneira, em grande aspecto, ela se dá por conta dessa falta de planejamento e falta de controle social sobre os investimentos em infraestrutura pública no Brasil, que, infelizmente, agora com o RDC piora, né? Como nós estamos regime diferenciado de contratação. Então, nós estamos agora
a piora não é só na educação, nos direitos trabalhistas, na democracia, na transparência. Até a piora agora também vai se dar fortemente nas obras de infraestrutura que o povo brasileiro vai herdar nos próximos anos. Eu gostaria de fazer um breve intervalo e convocar ele, o homem da noz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto, para um intervalo breve e retornaremos assim que terminar esse intervalo. Jonathan? 10h30. É apenas para dizer que você está ouvindo o programa Democracia no Ar, que é um programa do movimento Democracia Participativa. Temos o apoio cultural FETRACE, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. Dia 28 de abril, o Brasil vai parar. Depois de congelar os gastos sociais e aprovar a terceirização sem limites, o legítimo governo Temer quer acabar com sua aposentadoria e seus direitos trabalhistas. Não permita que isso aconteça. Ou paramos o Brasil em protesto contra essas medidas, ou Temer acaba com o Brasil. Participe da greve geral dia 28 de abril. Fora Temer, direto já. Apoio Rádio Atitude Popular. Música de qualidade e jornalismo de verdade. Bom dia. Estamos aqui de volta agora com Democracia no Ar, o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Estamos hoje recebendo o presidente do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, Odilo Almeida. Odilo, a gente vinha falando aqui a respeito do regime diferenciado de contratação. Uma novidade criada ainda ao longo do governo Dilma, mas que agora parece que está sendo aprofundado pelo governo Temer, no sentido de vale para qualquer coisa. É assim? Vale para qualquer coisa. Qualquer obra pode ser enquadrada como uma obra de característica emergencial, embora seja uma coisa absolutamente dentro de um planejamento de longo prazo, que o governante, uma vez eleito, pode já apresentar apenas as intenções e, a partir disso aí, abrir um processo licitatório para que o licitante, ele próprio desenvolva o projeto, ele próprio conclua o orçamento e ele próprio diga o que é qual o produto que ele vai deixar de... É mais ou menos uma espécie de paraíso, né, para quem é dono de construtora, é isso? É mais ou menos isso. Inclusive, porque você vai dizer exatamente quanto é que vai custar aquela obra. Perfeitamente. É isso? Você vai... Independente de nós, enquanto sociedade, termos ou não recursos. O contratante pode estabelecer o valor pelo qual vai ser concluída a obra. Mas e Mas daí ele a não hora pode que aparece, interferir... a hora que aparece aquele tal de aditivo, que é assim, né? Ó, vamos usar como É exemplo uma legislação que dificulta um pouco o aditivo. que nos envergonha ad eterno, né? Principalmente nós que recebemos muitos visitantes aqui. Fortaleza é um destino turístico mundial, né? E ali, dentro do aeroporto de Fortaleza, para quem está chegando ao aeroporto ou saindo do aeroporto, tem um esqueleto lá, né? Aquele esqueleto custou quanto? Você pode me ajudar? Mais de 120 milhões de reais. A obra total para mim tudo de 200 milhões de reais. E ali foram gastos 120 milhões. Mas eu digo de memória, porque a memória não dá muito boa nesses dias. Mas assim, ali foram gastos, né, todos esses recursos e até hoje nada. Nós temos só um esqueleto lá e o aeroporto continua sendo aquela casinha modesta, né, que a gente pode receber ali no máximo uns 1.500, 2.000 turistas por dia na cidade, né? E assim, e a gente não tem... Aquilo é um exemplo do RDC, com certeza. O CAU Brasil fez um apanhado de cerca de... da quantidade de obras inacabadas. O CAU Brasil é Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, ou seja, a entidade federal daquilo que o Odilo representa aqui no Estado, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Ceará. O CAU Brasil ele congrega mais de 145 mil arquitetos em todo o Brasil. Fez um levantamento de todas as obras
inacabadas da Copa. E, Márcio, a constatação é quase sempre a mesma. O problema da obra inacabada é o problema do projeto mal feito. O projeto mal feito, ele deixa os elementos de orçamento mal definidos, ele induz a erros de execução, induz a aditivos que muitas vezes não estão previstos no orçamento e induz, inclusive, digamos assim, a falta de parâmetro dos licitantes na hora de apresentar os seus projetos, apresentar suas propostas orçamentárias. Muitas vezes a obra é vencida por uma construtora que não tem capacidade econômica nem técnica de sequer avaliar o orçamento, sequer avaliar a obra, muito menos de executar. Então, esse é o tipo de problema que se resolveria com um projeto completo. O que os arquitetos do mundo todo pregam, que defendem isso, que já é lei na Europa, é lei no mercado comum europeu? É que obras a partir de determinado valor, que lá no caso é a obra a partir de 600 mil euros, elas são contratadas exclusivamente por concursos de projetos. Os arquitetos são chamados a apresentar as suas soluções para o problema. As soluções são analisadas por uma junta formadas por pessoas com notório saber do Estado e da sociedade. E essa comissão julgadora, da sociedade civil, do governo e de especialistas da área. Sim, com certeza. E essa junta vai escolher o projeto que melhor atende. Onde isso funciona? Na França, no mercado comum europeu como um todo, funciona dessa maneira. Nos 11 países. Né? Se você vai fazer... Agora são mais, né? Se você vai fazer uma obra que envolva um empréstimo público, por exemplo, a obra é privada, mas eu tomo dinheiro emprestado no setor público, essa obra tem que passar por um concurso de projetos. Existem as estruturas organizadas no Estado para analisar as melhores soluções. As melhores soluções são analisadas do ponto de vista do custo-benefício, do ponto de vista da durabilidade, do ponto de vista também da quantidade de pessoas que serão beneficiárias da facilidade da manutenção. A obra é avaliada nesse conjunto de soluções. A partir disso aí, é feito um orçamento completo e detalhado, que aí sim você inicia um processo licitatório para as construtoras. Então, essa é a maneira correta de se construir no mundo inteiro há milênios, que tem sido extremamente deturpada no Brasil por conta do que o Emílio Odebrecht agora revela para a gente. Porque a falta de planejamento, a falta de projeto favorece os desvios, favorece você não saber qual o custo final da obra, você não tem um horizonte, porque não está detalhado. Porque precisou de uma fundação especial, porque precisou de um bombeamento especial nessa adutora, porque não foi considerada um projeto complementar de subestação de energia elétrica. E isso vai criando penduricalhos e alterando os orçamentos das obras, favorecendo a corrupção. A gente tem aqui, circulando nas redes sociais, ao longo dos últimos dias, aí, eu diria, último mês, né? Uma argumentação no seguinte sentido, né? Duas obras de porte gigantesco, eu diria, né? A despoluição do Rio Tietê em São Paulo, né? E a obra que fez com que o Rio São Francisco chegasse ao sertão do Nordeste, que é a transposição das águas de São Francisco. Nas duas obras, o gasto foi relativamente o mesmo, né? São 8,1 bilhões de reais gastos lá pelos paulistas para tentar despoluir o Rio Tietê e 8 bilhões de reais gastos para transformar, para trazer a água do Rio São Francisco para determinadas regiões do Nordeste, onde realmente o semiárido castiga, por meio da seca, muitas regiões que ficam sem água durante, às vezes, anos a fio. Eu queria te fazer uma provocação linkando aquilo que você estava falando agora com
essas duas obras, né? Faltou planejamento para essas duas obras? Por que elas custaram tão caro para o erário público? Ou esse não é um valor caro, é um valor plausível? A obra do São Francisco, por exemplo, é uma obra que foi contratada com um projeto básico, não foi contratada com um projeto executivo. É lógico que, mesmo contratado com um projeto executivo, pode acontecer uma intempérie, um acidente, uma coisa não prevista, sei lá, uma fenda no subsolo, alguma coisa que requeira uma revisão do projeto. O aeroporto de Kansai, por exemplo, que eu falei, que foi no Japão, ele está afundando, ele foi construído numa ilha artificial e a geologia do fundo do mar não está resistindo ao peso do aterro, né? Então ele está afundando alguns centímetros por ano, né? E já se pensa em soluções corretivas, mas foi uma coisa que estava além do previsível, né? Estava além do previsível. Então, é possível que isso... Quantos anos demorou para ficar pronto e qual é a capacidade do aeroporto? Você lembra? Não lembro. Mas é uma obra grandiosa. É uma obra muito importante. Uma ilha artificial, construída artificialmente. Bem, o fato é que eu queria, em relação à tua pergunta, quando você tem um projeto, os projetos bem detalhados, você tem uma previsibilidade maior sobre os valores e prazos das obras, você tem uma maior capacidade dos órgãos de fiscalização e da sociedade acompanhar a aplicação dos valores. Quando você não tem um projeto detalhado, tudo isso fica muito mais solto, fica muito mais frouxo, muito mais difícil de controlar. Essa realidade que se aplica a uma obra em si, se aplica ao conjunto ao conjunto da cidade, ao conjunto da infraestrutura urbana de um país. Quanto melhor o planejamento, quanto melhor, mais detalhado os projetos, o planejamento, menor a probabilidade de erro. Agora, é necessário que esse planejamento, ele só se concretiza se a gente garantir a continuidade dos projetos a partir de políticas de Estado e não políticas de governo. É isso que nós estamos, a nossa luta hoje aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem um Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano que garanta que as diretrizes traçadas no governo terão continuidade no governo seguinte. Seria o fim daquilo que normalmente a gente vê aqui no Brasil já há muito tempo, de um governante não gostar da obra que estava sendo conduzida pelo seu antecessor e simplesmente jogar no lixo tudo aquilo que foi investido, apesar de ser uma obra que tem a sua relevância. Porque por mais irrelevante que seja determinada obra, ela vai atingir, tem uma influência para determinada parcela da população. Agora, também não adianta só falando de coisa ruim, né? O que a gente nota é o seguinte: se o mundo despertou para a consciência ambiental há uma década, hoje o mundo desperta para a consciência urbana. Porque nós estamos vendo próximos uns dos outros, né? Cada vez mais. Todo mundo sabe que é bem diferente você caminhar por uma rua arborizada, uma rua que tenha passeios bem calçadas niveladas, você tenha uma limpeza urbana, você tenha praças arborizadas, é muito melhor do que você andar numa rua esburacada, suja, sem arborização urbana. Isso está previsto no Fortaleza 2040 do Planfol. As diretrizes para isso estão lançadas, não estão lançadas ainda como projetos concretos. O Fortaleza 2040 são diretrizes que vão se transformar em projeto de lei na próxima revisão do plano diretor. Essa é a linha de raciocínio. A última revisão foi agora, até dezembro do ano passado. O plano de 2009, ela está terminando de ser revisada agora em 2017. Né? E agora, já a partir da conclusão, já se iniciam as tratativas, essa gestão já vai iniciar as tratativas para a revisão, que seria 2009, 2019, né? De 10 em 10 anos, tem um novo plano diretor baseado nas diretrizes do plano Fortaleza 2040. Então, esses desafios que
precisam ser vencidos, e a nossa geração tem esse papel, né? Não são só os arquitetos, mas todas as pessoas que pensam a cidade, as associações de bairros, os sindicatos, as associações profissionais, as associações empresariais, porque nota-se que as demandas por investimentos públicos crescem muito e o capital privado também tem um papel, tem uma responsabilidade social sobre esta cidade que será de todos, a cidade que tem à sua frente o desafio de criar um sistema de mobilidade que seja fácil de se deslocar para todos os lugares, procurar aproximar as atividades para que as pessoas se desloquem menos em primeiro lugar, né? Uma cidade que seja arborizada, que a árvore, ela traga os benefícios de melhoria da qualidade do ar, diminuição da poluição do ar, melhoria da temperatura do ambiente, né? Eu estava entrevistando aqui outro dia a Mônica Pimentel, da CNBB, ela é uma das divulgadoras da campanha da fraternidade, e uma das propostas, né, previstas era aquilo que preconizava Padre Cícero ainda no século passado, retrasado, né, que ele sugeria que as pessoas preservassem, né, a beirada do rio, o entorno do rio, e plantassem uma árvore na frente de casa e uma árvore no quintal de casa. Ele ainda não, ou melhor, a gente ainda não vivia esses condomínios gigantescos, verticais, né, que às vezes atingem 30 andares, 20 andares, 15 andares, ou seja, são coisas assim gigantescas. Mas se a gente pudesse, né, fazer exatamente isso, de plantar uma árvore na frente, uma árvore no quintal, a gente conseguiria recuperar, pelo menos foi isso que ela preconizou, a gente conseguiria em 10, 15 anos recuperar boa parte daquilo que é a respiração da cidade. Né? Com certeza. Então existe um repertório de soluções hoje em todas as áreas. É o que a gente chama de tecnologias sociais de fácil alcance. De fácil alcance, né? Existe um conjunto de soluções que têm sido adotadas pelas cidades mundiais. Por exemplo, por que não trabalhar e morar no mesmo local? Né? O Jan Gehl, que é um dos urbanistas mais famosos do mundo, sueco, ele foi entrevistado lá no edifício que ele mora, lá na Suécia, né? E lá a repórter chegou e era um prédio de apartamentos. Aí bateu numa porta e morava uma família. Não é esse apartamento ao lado. Aí abriu o apartamento ao lado, era o escritório dele. Né? Então, essa questão de... Existe um repertório de soluções que aproxima a atividade de trabalho, de moradia, de lazer. Existem soluções para um repertório de soluções para a mobilidade, existe um repertório de soluções para a diminuição da poluição do ar, a poluição visual, que é outra praga que empesta cidades como Fortaleza. Você tem um centro histórico que fica escondido por um monte de placas horríveis, né? Que tira a beleza, destrói a identidade histórica do local, né? Isso acabou sendo já votado, inclusive, na Câmara Municipal para que deixasse de existir, né? Essas placas que inviabilizam a gente enxergar a história, porque a história da cidade ela se dá por meio das suas construções, né? E isso a gente acaba perdendo em função desses apliques, né? Que você invisibiliza as construções, as fachadas, né? Se nós saltamos de 50 mil habitantes para 2,5 milhões no século, nós não vamos multiplicar essa população em novo por 50 vezes. A população mundial tende a se estabilizar, a população de Fortaleza tende a se estabilizar. Então, é possível, sim, recuperar nossos rios, nossas lagoas, arborizar a cidade, oferecer escola de qualidade, com boa arquitetura para toda a população. Mas para isso você não acha que precisa de uma transformação social? No sistema político, principalmente, né? Porque enquanto nós tivemos a política, tivemos a representação política, como disse aí o Odebrecht, né? Cada partido querendo buscar mais dinheiro na sua gestão, né? Você tem na representação política bancadas por fortunas, né?
cara é rico e diz, eu vou comprar o mandato de deputado, eu vou bancar minha candidatura. É o patrimonialismo, né? É isso aí, nós não vamos construir uma sociedade, essa sociedade ideal. Nós temos que colocar o interesse público acima do interesse privado. E nós precisamos mudar o sistema político para que a voz da maioria prevaleça e não a voz dos interesses econômicos prevaleça, né? Que os recursos sejam aplicados na cidade, ao longo do território urbano, de acordo com o peso populacional de cada região e não a partir da influência política e econômica, como se vê claramente em cidade apartada como Fortaleza, onde bairros têm a infraestrutura e outros não têm. Então, os desafios passam pela organização, passam pela mudança na política. Acho que a política hoje digamos assim, é o freio de mão de uma sociedade cuja consciência se desperta cada vez mais positiva a partir das redes de comunicação, a partir da difusão da ciência, a partir da difusão das técnicas que chegam para revolucionar a nossa vida. Né? Mas assim, eu acho que lutar por uma mudança política e mesmo num cenário de retrocesso que nós vivemos hoje, é um legado que nós podemos deixar para as gerações futuras e é um dever também da nossa geração. Nós estamos entrando na reta final do programa, agora são 10 horas e 51 minutos, Democracia no Ar vai só até as 11 horas, e a gente não pode deixar de registrar aqui algumas coisas importantes, e eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes para ouvir aqui uma postagem do companheiro Souza Júnior, que deveria estar aqui na bancada hoje, né? Ele disse que viria, não sei por que não veio, mas vamos lá, né? Ele fez uma postagem no grupo Democracia Participativa, que é o movimento que gerou a partir dele o programa Democracia no Ar. Eu vou ler aqui a postagem do Souza Júnior, né? Ele fala em relação à questão do ministro Edson Fachin, que ontem delatou boa parte do poder público brasileiro, né? Só em termos de ministros de Estado, que são 27, é isso? 7 são 9. 9 citados, né? Um terço, né? Um terço dos ministros foram citados na Lava Jato. No entanto, a gente precisa também saber separar o joio do trigo, né? Porque às vezes você é citado, mas pode ser citado sem que você sem que seja comprovado que você cometeu algum tipo de delito. Porque, salvo leve engano, aquilo que preconiza a lei é que você precisa provar que alguém cometeu determinado delito, não é verdade? Então, vamos lá, né? Ele postou o seguinte aqui, o Souza. Há uma intenção deliberada dos arquitetos da Lava Jato de envolver todos Arquitetos utilizados aí no mau sentido da palavra. No mau sentido da palavra, ou seja, quem está arquitetando determinado planejamento para, né, tomar conta da situação. Não um arquiteto como os arquitetos que são formados nas instituições de ensino. Vamos lá. Há uma intenção deliberada dos arquitetos, entre aspas, né, da Lava Jato, de envolver todos os partidos e todas as lideranças para passar a ideia de que todo político é igual e todos são ladrões. Como se não houvesse trigo no meio do joio, né? O pior é que a mídia golpista, conservadora e hegemônica alimenta essa ideia e o povo acredita. Eis porque vivemos uma situação tão complexa. De um lado, fica cada vez mais clara a rejeição popular e de amplos setores da sociedade às medidas impostas pelo governo ilegítimo e cresce a revolta expressa na palavra de ordem fora Temer. Por outro lado, devido à fragilização dos partidos e seu desgaste junto à opinião pública, incluindo os partidos de esquerda, somando-se ao fato de não haver um entendimento unitário na esquerda de como substituir, de fato, o governo Temer. Nem mesmo o maior partido de esquerda, o PT, consegue se entender quanto a isso, sendo que o pano de fundo das divergências, por exemplo, sobre a disputa pela presidência do partido em Fortaleza. Resta como única esperança de superar essa grave situação política, o que, a meu ver, é uma ilusão ou, pelo menos, uma hipótese improvável, ou seja,
a eleição de Lula em 2018. Não porque eu seja contra essa solução, muito pelo contrário, mas porque entendo que já existe um plano em curso de evitar essa hipótese. Estamos aqui com o companheiro Souza Júnior entrando, como estou lendo o texto dele. Arquitetado pelas forças golpistas que estão muito acima de Temer e fora do país, que inclui o impedimento de Lula se candidatar ou evitando as próprias eleições. Além disso, a situação política e econômica tende a se agravar de tal modo que a já frágil democracia brasileira não sobreviverá até 2018. Nessas condições e diante da inexistência de uma ampla frente política capaz de propor uma saída democrática para a atual situação, realizando, por exemplo, eleições diretas e gerais já, resta, a meu ver, a formação de uma ampla unidade popular com base no movimento sindical e nos movimentos sociais, cujo embrião são as 9 centrais sindicais que estão patrocinando a greve geral e as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular. Eis porque é tão importante que a greve geral de 28 de abril seja a primeira de outras ações conjuntas dessa frente, como o 1º de maio, que já está acertado e será realizado pela primeira vez de forma unitária. É certo, todavia, que não se encontrará a mesma facilidade de se unir essas forças populares em torno de uma plataforma política como eleições diretas já, cujo único ponto em comum hoje é a defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários. Mas é o único caminho que devemos seguir para atrair os partidos em torno dessa frente e apontar uma solução política unitária para superar a grave crise que o Brasil enfrenta. Quem escreveu isso foi o companheiro Souza Júnior, que acabou de chegar aqui ao estúdio. Bem-vindo, Souza Júnior. Obrigado, Márcio. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Quase boa tarde. Eu fico quase tratando também, né? Porque quando eu estava me dirigindo aqui, caiu o verdadeiro, né? O céu caiu. O nosso carro tem que virar o carro aquático, né? Para poder nadar, não mais transitar. Pois é um prazer receber novamente aqui o Odilo, né? No Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? E é um prazer sempre estar aqui e comentar o que está acontecendo no nosso país, né? De fato, o meu entendimento sobre a situação política é que ela somente será superada através de uma ampla frente política, né? Porque há um consenso na sociedade hoje que este governo não responde às necessidades. Pelo contrário, é uma ameaça a todos os direitos conquistados historicamente e à própria existência da democracia no nosso país. Porque desde a inauguração do golpe, vem sendo atropelado todos, vamos dizer assim, os princípios legais, democráticos de uma nação, de um país que nós podíamos chamar minimamente de Estado de Direito, né? Até o combate à corrupção que é necessário, ele está sendo feito atropelando as leis, né? A presunção da inocência, colocando todo mundo no mesmo saco, né? Veja o caso do Flávio Dino, um absurdo, foi arrolado aí, uma coisa que não tinha fundamento nenhum. Mas passa para a sociedade como tudo é igual. E isso fragiliza os partidos, porque o povo... Fragiliza a representação política. Exatamente. Até se prova o contrário, né? A única forma que a gente encontrou enquanto civilização foi justamente nos organizarmos em pessoas que pensam de maneira similar, se unindo e fundando determinadas agremiações para serem representadas num grande ambiente onde a gente troca a luta fratricida por um parlamento onde se discute de maneira civilizada qual o caminho que a gente vai tomar. Exatamente. E aí, se o povo, a população de modo geral, desacredita em todos os partidos, inclusive os partidos de esquerda, historicamente comprometidos com a defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo em geral, qual a saída? Então, a esperança que eu vejo hoje é essa unidade popular, né? Dos sindicatos, dos movimentos sociais, como o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, porque essas representações
do movimento popular e social estão mais próximos do povo. As associações de moradores. Então, eles ainda têm uma credibilidade. E se eles se unem e conseguem ter uma bandeira única, capaz de superar a atual situação política através de eleições, os partidos vão ter que vir no bojo disso aí. Quer dizer, em vez de ser um protagonista dos partidos políticos, seria a unidade popular. Essa é a minha visão. E por isso que eu acho que o dia 28 de abril é tão importante como outras ações que deverão ocorrer de forma unitária através dessa frente sindical e popular. O movimento Podemos, na Espanha, é uma amostra disso. Né? Exatamente. Onde a organização social ela suplantou, de certa maneira, a organização política e deu novos ares para a política na Espanha. Né? Exatamente. Não é o sistema ideal que a gente imagina, mas é a realidade. Os partidos estão cada vez mais desgastados. Né? Não só no Brasil. Foi bom você lembrar disso, o caso da Espanha. Não é só aqui, não. Né? Esse processo de democracia representativa está em crise, na verdade. Pedilo, suas palavras de despedida aí. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de compartilhar aqui um pouco das nossas aflições e esperanças, né? Porque, na verdade, nós sabemos que os problemas existem, mas nós não podemos ter uma visão negativa diante da realidade. Nós temos que ter uma visão de luta, de transformação, porque a humanidade ela é muito capaz de produzir soluções para os problemas. A humanidade ela tem superado crises monumentais, né? E nós com certeza iremos superar essas crises do momento, né? Eu acredito que o mundo não vai se destruir na Terceira Guerra Mundial, nem as cidades do futuro serão aquele caos que demonstra os filmes de ficção científica. Mas sim, nós vamos ter aí, já tem as edificações que já produzem sua própria energia, né? Nós vamos ter, já temos aí sistemas de mobilidade compartilhada, bicicleta, carro elétrico, metrô, trem. Nós vamos ter governos muito mais transparentes e democráticos, mas isso são lutas de gerações e a gente não pode se prender à desesperança do momento e achar que vai piorar. Não podemos desistir, né? E não podemos desistir. Nós estamos vivendo um momento de retrocesso democrático, político, econômico no Brasil, mas que isso fortaleça isso sirva para fortalecer a nossa resistência, para que quando nós darmos a volta por cima, nós construímos, subimos, como diz no materialismo dialético, temos uma mudança qualitativa da nossa sociedade e poder continuar avançando sempre na esperança de deixar um legado melhor para as gerações futuras. Muito obrigado. Agradecemos a presença do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, Odilo Almeida, e a presença do nosso companheiro Souza Júnior, que veio aqui apagar as luzes do programa de hoje. Agora eu gostei do termo, apagar as luzes, nós temos que acender, digamos, da edição de hoje. Né? Veio acender o facho da edição de hoje. Vamos lá. O companheiro Jonathan Júnior, a voz de ouro da Atitude Popular, agora para o encerramento do Democracia no Ar. Foi eleito o Neto para julho, foi? Desculpa. Uma geração foi sem fala. Eu gostaria de dar os parabéns aqui à Fortaleza, que está completando 291 anos hoje, e lembrar que nós temos no dia 28 um encontro com a história, né? E a gente precisa participar desse encontro, porque greve é não trabalhar. Ninguém pode trabalhar no dia 28 e todo mundo tem que parar para que a produção parar o Brasil antes que Temer acabe com tudo. Acabe com os brasileiros, né? Jonathan Neto, por favor, o encerramento do programa de hoje. Onze horas 4 minutos. Bem, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310, Canudos FM 104,9 de Boa Viagem, ainda a web rádio Fetrace e também você que nos acompanhou, nos prestigiou através da página Democracia Participativa no Facebook. Apresentação e produção do programa de Márcio Rodrigues. Participação especial de Souza Júnior. Abertura técnica
Intervenções comigo, Jonathan Neto. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural FETRACE, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e ainda Sintaf. Democracia no Ar volta só na segunda-feira.